Como vocês estão? Pois hoje vamos falar de um assunto que nos mostra a evolução da ciência, a volta do lobo extinto aos dias atuais. Pois então vamos começar nosso vídeo de hoje. A ilusão da ressurreição, desvendando a perigosa fantasia do lobo terrível revivido. Desde os primórdios da minha consciência, desde as primeiras histórias que povoaram a minha imaginação infantil, sempre fui irremediavelmente cativado pelo fascínio das criaturas lendárias. Seres que pareciam habitar um reino à parte, algures entre a realidade tangível e os domínios nebulosos do mito, despertando em mim uma curiosidade insaciável e alimentando sonhos vívidos. Dentre esse bestiário fantástico que ecoava nos contos da carochinha e nas narrativas épicas, o lobo terrível, Canis Dirus, sempre exerceu um poder de atração particularmente intenso e enigmático. A mera concepção de um predador formidável, uma sombra espectral que outrora percorreu as vastas e inexploradas paisagens pré-históricas, um colosso extinto há milénios, ser trazido de volta à existência, arrancado das garras do tempo e da extinção, parecia confinar-se aos domínios da mais pura ficção científica. Um enredo mirabolante reservado às telas de cinema e às páginas amareladas de romances futuristas. Contudo, no volte-face inesperado que ecoou pelos corredores da ciência e pelos ecrãs dos nossos dispositivos eletrónicos, essa fantasia longínqua aparentemente ganhou contornos de uma realidade surpreendente. A empresa de biotecnologia colossal Bioscience, conhecida pelas suas ambições audaciosas no campo da extinção, anunciou com um alarde mediático considerável a suposta ressurreição do icônico lobo terrível. 3 indivíduos foram publicamente apresentados como os primeiros representantes tangíveis desta alegada façanha científica audaciosa: Romulus, Remus e Khaleesi, nomes carregados de um simbolismo ancestral que remetia à própria fundação de impérios e ao poder selvagem de rainhas lendárias. A notícia, propagada com uma velocidade vertiginosa pelos tentáculos dos meios de comunicação globais, desde os jornais de grande tiragem aos feeds incessantes das redes sociais, ecoou em corações e mentes por todo o planeta, sendo amplamente celebrada por muitos como um marco transcendental na história da ciência. Um triunfo da engenhosidade humana sobre as barreiras aparentemente intransponíveis do tempo e da extinção. A promessa de reverter o irreversível, de trazer de volta o que se perdeu para sempre, despertou uma onda de otimismo e admiração pela capacidade humana de manipular os próprios alicerces da vida. No entanto, impulsionado por uma dose saudável de ceticismo e por uma sede insaciável de compreender a verdadeira essência dos factos que se escondiam por detrás do espetáculo mediático, decidi aprofundar a minha investigação sobre esta alegação extraordinária. Ao mergulhar nas nuances do anúncio oficial, ao analisar as informações subjacentes divulgadas pela empresa e ao cruzar dados com as opiniões de especialistas independentes, uma realidade bem mais complexa e, em certa medida, profundamente decepcionante, começou a se descortinar. A narrativa triunfalista inicialmente propagada começou a revelar fissuras, expondo uma verdade significativamente distante do conto de fadas científico que nos foi apresentado. A verdade, como frequentemente acontece nos domínios da ciência e da inovação, reside num terreno pantanoso de interpretações, limitações técnicas e considerações éticas delicadas, onde a promessa de uma ressurreição literal se revela, sob um olhar mais atento, como uma miragem genética, uma manipulação habilidosa de expectativas. A colossal Biosciences, na sua busca ousada por concretizar o seu ambicioso projeto de extinção, um termo que, por si só, já carrega consigo uma carga de promessas e desafios, empregou sofisticadas técnicas de edição genética, uma caixa de ferramentas molecular de precisão que permite aos cientistas manipular o material genético dos organismos vivos. O alvo desta intervenção genética foram os lobos cinzentos, Canis lupus, a espécie canina viva mais próxima do extinto lobo terrível, partilhando com ele um ancestral comum que vagueou pelas paisagens do Pleistoceno. O objetivo declarado da empresa era introduzir nesses genomas existentes características genéticas específicas que, segundo as suas alegações, se assemelhariam às do seu ancestral pré-histórico, conferindo aos lobos cinzentos traços morfológicos e, possivelmente, comportamentais que evocariam a imagem do temível predador extinto. Estas alterações genéticas foram meticulosamente planeadas com base em fragmentos de DNA antigo, penosamente extraídos de fósseis milenares do lobo terrível, relíquias moleculares preservadas nas entranhas da terra gelada ou nos depósitos sedimentares de eras passadas. Conseguem imaginar a complexidade envolvida na extração e análise destas minúsculas e frágeis moléculas da vida, sobreviventes de um passado longínquo. Contudo, é precisamente neste ponto crucial, na própria base molecular da alegada ressurreição,
que as primeiras e mais significativas fissuras na narrativa começam a surgir, minando a solidez da promessa inicial. Especialistas renomados em paleogenômica, a ciência que se dedica ao estudo do material genético de organismos extintos, e em biologia evolutiva alertam consistentemente para a natureza intrinsecamente fragmentada e incompleta do DNA antigo. Ao longo de milénios de exposição a condições ambientais adversas, como variações de temperatura, umidade e radiação, o DNA sofre uma degradação natural imensurável, quebrando-se em pedaços cada vez menores e perdendo informação crucial ao longo do tempo. Este processo de decomposição molecular inevitavelmente resulta em lacunas significativas e irreparáveis no código genético recuperado dos fósseis, tornando a reconstrução de um genoma completo e funcional do lobo terrível, e consequentemente a criação de um clone biológico fiel que espelhe a sua identidade genética original. Uma tarefa que beira o impossível com a tecnologia científica atualmente disponível. É como tentar montar um puzzle complexo com apenas uma pequena fração das peças originais, faltando elementos essenciais para completar a imagem. Ademais, uma consideração fundamental que frequentemente é obscurecida pelo entusiasmo da novidade reside na vasta e profunda distância evolutiva que separa o lobo terrível do lobo cinzento. Análises filogenéticas robustas, baseadas em extensos estudos comparativos do seu material genético e de outros dados morfológicos, demonstram inequivocamente que as linhagens dessas duas espécies caninas divergiram há milhões de anos, seguindo trajetórias evolutivas distintas moldadas por pressões seletivas diferentes. Este período geológico extenso, que se estende por eras, foi mais do que suficiente para que cada espécie acumulasse uma miríade de diferenças genéticas subtis e significativas, que por sua vez moldaram as suas respectivas morfologias, fisiologias, comportamentos sociais e adaptações ecológicas. Tentar reconstruir um lobo terrível funcional e ecologicamente relevante a partir do genoma de um lobo cinzento, mesmo com o recurso às mais avançadas e sofisticadas técnicas de edição genética, é análogo a tentar transformar um automóvel moderno, com toda a sua complexidade tecnológica e design específico, numa carruagem puxada por cavalos, simplesmente inserindo alguns elementos rudimentares que remetem vagamente à sua forma ancestral. O resultado inevitável desta manipulação genética não seria o ressurgimento da forma original, do lobo terrível em toda a sua glória pré-histórica, mas sim a criação de um híbrido, uma quimera genética que carrega consigo algumas semelhanças superficiais e selecionadas com o seu ancestral extinto, mas que intrinsecamente permanece uma entidade genética e biologicamente distinta do canis dirus que outrora dominou as paisagens da América do Norte. Portanto, os animais apresentados pela colossal Biosciences, por mais impressionantes que possam parecer à primeira vista, não são verdadeiros lobos terríveis que regressaram do limiar da extinção, mas sim lobos cinzentos geneticamente modificados, portadores de algumas características isoladas que remetem vagamente ao seu parente ancestral. A terminologia utilizada pela empresa, ao falar em ressurreição, revela-se, portanto, imprecisa e potencialmente enganosa, obscurecendo a complexidade científica subjacente ao espetáculo mediático e criando uma falsa sensação de triunfo sobre a extinção. Esta situação complexa e carregada de implicações científicas inevitavelmente nos conduz a um terreno delicado e fundamental que muitas vezes é relegado para segundo plano no fervor da inovação tecnológica, o das questões éticas profundas que permeiam a tentativa de ressuscitar espécies extintas. A ideia de desafiar as fronteiras aparentemente intransponíveis da extinção e trazer de volta criaturas que outrora habitaram o nosso planeta pode evocar um sentimento inicial de triunfo científico e despertar uma curiosidade inata sobre os mistérios da vida e da evolução. No entanto, é imperativo que ponderemos cuidadosamente as profundas implicações ecológicas, sociais e filosóficas desta empreitada audaciosa. Estaríamos verdadeiramente preparados para lidar com as consequências ecológicas imprevisíveis da reintrodução de animais extintos em ecossistemas contemporâneos que evoluíram drasticamente na sua ausência ao longo de milénios? Quais seriam as interações complexas e potencialmente disruptivas dessas espécies ressuscitadas com a fauna e flora atuais que se adaptaram a um mundo sem a sua presença? Poderiam elas tornar-se espécies invasoras, desestabilizando intrincadas teias alimentares e comprometendo a biodiversidade existente, que já se encontra sob uma pressão considerável? Estas perguntas cruciais, longe de serem meramente teóricas ou exercícios de futurologia, exigem respostas ponderadas e baseadas numa análise ecológica rigorosa e em modelos preditivos robustos antes que qualquer tentativa de reintrodução em larga escala seja sequer considerada. As consequências de uma ação precipitada e mal ponderada poderiam ser catastróficas para os ecossistemas frágeis do nosso planeta.
Ademais, ao concentrarmos uma parcela significativa dos nossos recursos financeiros e intelectuais na ambiciosa, e talvez prematura, busca pela ressurreição das espécies extintas, corremos o risco real de desviar a atenção e os investimentos da necessidade urgente e premente de conservar as inúmeras espécies que ainda habitam o nosso planeta e que se encontram sob uma ameaça crescente de extinção devido às atividades humanas. A biodiversidade global enfrenta um declínio alarmante, uma crise silenciosa mas devastadora, impulsionada pela destruição implacável de habitats naturais, pelas alterações climáticas de origem antropogénica, pela poluição generalizada dos ecossistemas e pela exploração insustentável de recursos naturais. A prioridade inquestionável da comunidade científica e dos decisores políticos deveria ser a proteção intransigente dos ecossistemas existentes, o combate implacável ao tráfico ilegal de animais selvagens e a implementação de medidas eficazes e ambiciosas para garantir a sobrevivência das inúmeras espécies que clamam por nossa atenção e ação imediata. A negligência da conservação das espécies existentes em prol de projetos de extinção que ainda se encontram numa fase embrionária e com resultados incertos poderia revelar-se um erro estratégico com consequências devastadoras e irreversíveis para o futuro da vida na Terra. Não estaremos a trocar o certo pelo incerto, a negligenciar o presente em favor de uma promessa futura ainda envolta em incerteza. Outro ponto crucial que merece uma análise crítica e transparente é a motivação subjacente a estas iniciativas de ressurreição. Seria o motor principal por trás destes projetos um genuíno e desinteressado interesse científico em expandir o nosso conhecimento fundamental sobre a biologia, a evolução e a genética, ou haveria interesses comerciais e de marketing significativos e potencialmente dominantes em jogo? A criação de animais exóticos e a promessa de um feito científico inédito e espetacular inegavelmente possuem um enorme potencial para atrair a atenção da comunicação social global, gerar um fluxo significativo de investimentos financeiros e criar oportunidades lucrativas através de turismo especializado, entretenimento de nicho e a comercialização de produtos relacionados. Embora a ciência e o lucro não sejam intrinsecamente mutuamente exclusivos, é fundamental garantir que as decisões científicas sejam guiadas por princípios éticos sólidos, por uma metodologia rigorosa e por um compromisso inabalável com o bem-estar do planeta e de todas as suas formas de vida, e não apenas por considerações financeiras de curto prazo e pela busca incessante por novidades sensacionalistas. A transparência nas motivações que impulsionam estes projetos e a divulgação completa e aberta dos dados científicos subjacentes são essenciais para evitar que a busca pela inovação e pelo reconhecimento mediático se sobreponha à responsabilidade ambiental, à integridade científica e às considerações éticas fundamentais. Em suma, a fascinante, porém complexa e controversa, história do lobo terrível supostamente ressuscitado pela colossal Biosciences convida-nos a uma profunda reflexão sobre os limites da ciência, as responsabilidades que carregamos como sociedade perante o mundo natural e a importância crucial de adotar um olhar crítico e informado sobre as narrativas que nos são apresentadas, especialmente aquelas que envolvem avanços científicos disruptivos e promessas extraordinárias. Devemos exercer um ceticismo saudável, questionar as alegações que parecem demasiado boas para ser verdade e procurar compreender as verdadeiras intenções, as limitações técnicas e as implicações éticas subjacentes a tais projetos ambiciosos. A preservação da intrincada e preciosa teia da vida no nosso planeta depende fundamentalmente das escolhas que fazemos hoje, das prioridades que estabelecemos e dos recursos que alocamos. E essas escolhas devem ser inequivocamente pautadas pela ética, pela responsabilidade ambiental, pelo rigor científico, pela transparência e por um profundo respeito pela complexidade, beleza e fragilidade da natureza que nos rodeia e da qual fazemos parte. A verdadeira inovação e o verdadeiro progresso residem não em tentar trazer de volta um passado perdido, com todas as suas incertezas e potenciais consequências negativas, mas em garantir um futuro sustentável e resiliente para toda a biodiversidade que ainda pulsa vibrante no nosso presente, protegendo-a das ameaças que enfrenta e assegurando a sua continuidade para as gerações vindouras. Não nos deixemos deslumbrar por falsas promessas, o verdadeiro desafio é preservar a vida que ainda temos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, comentário e se inscreva, isso nos mostra que estás a gostar dos nossos vídeos.